Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no programa Pontuando para falar de mais um assunto muito interessante. É uma crônica de Ladislau Dalbor e o nome dela é As Profundezas da Natureza Humana. Começa assim: revelando as raízes da barbárie no desenvolvimento da civilização. Sim, somos muito inteligentes. Mas para o que usamos essa inteligência pertence a um universo muito além da própria inteligência. O autor, como eu disse, é Ladislau Dalbor, foi publicado no blog dele, dalbor.org, e continuando a leitura, apesar dos avanços tecnológicos, a crueldade humana persiste e o papel das autoridades como polícia continua sendo uma questão controversa na luta da sociedade contra a violência e a injustiça. Certamente somos uma espécie inteligente, mas para o que usamos essa inteligência pode alcançar níveis impressionantes de estupidez e crueldade. A ideia central aqui é que devemos nos concentrar nas raízes da bestialidade humana, em vez de sermos empurrados de um lado para o outro, sobre qual lado deveríamos estar. A humanidade progrediu? Certamente. Somos magos tecnológicos e provamos uma capacidade científica e artística impressionante. Mas somos, para simplificar, melhores humanos? Não muito diferentes, certamente, de alguns milhares de anos atrás. Calcule 25 anos para uma geração, isso nos coloca de pai a avô até os tempos de Jesus Cristo, de 25 em 25, entre 40 pessoas. O mesmo ser humano que se divertia assistindo crucificações, mas que agora com tecnologias muito mais poderosas. Tivemos alguma mudança? A tortura certamente progrediu, como uma prática do empalamento, queimar pessoas vivas, ou seja, não permitirá que a bruxa viva, isso está na Bíblia. As técnicas descritas durante a Inquisição, Maleus Maleficarum, até o sistema de tortura muito modernos usados pelos franceses na Indochina e na Argélia, depois pelos Boinas Verdes no Vietnã, ou a tortura em massa de Abu Ghraib no Iraque, ou o pau de arara brasileiro, enterrar pessoas vivas, o sistema de cortar as mãos na Arábia Saudita, Guantánamo tão confortavelmente ao lado, a alta tecnologia do Mossad na Palestina, não, nada mudou exceto a tecnologia. A capacidade de gerar dor progrediu, mas não os valores. Não precisamos dar alguns passos atrás e pensar sobre o que somos como humanos? Estudei a história mundial por anos. A bestialidade humana é bastante constante. Mesmo que tenhamos tido algumas janelas temporárias de organização social civilizada. Ler livros como Alexandre o Grande, os romanos, as cruzadas, Gengis Khan e seguidores, o colonialismo, o comércio de escravos, o massacre no Congo, milhões, e também as medidas estatísticas de cortar mãos usadas pelos belgas, todas essas guerras na Europa, como Napoleão foi glorioso, como Guerra e Paz é romântico, a bárbara Conferência de Berlim dividindo colônias, as guerras mundiais, mais da metade dos médicos na Alemanha aderiu ao partido nazista. Isso não é sobre a anormalidade, é sobre quem somos, de fato. Atualmente temos enormes campanhas de comunicação de alta tecnologia para justificar quase tudo. Na América Central e na América do Sul tivemos tantas mortes, tanta tortura em nome da democracia. Na Ásia, o drama indonésio é apenas um exemplo. Na minha juventude, lembro-me do artigo do Reader's Digest comemorando uma vitória sobre o comunismo, omitindo os milhões de mortos. Ler o julgamento de Henry Kissinger de Christopher Hitchens é um exercício para aprender como a bestialidade, a comunicação e a hipocrisia se misturam para nos manter calados. Faça rápido, foi o melhor conselho que Kissinger deu aos diferentes ditadores sobre tortura e assassinatos. O Dr. Kissinger. Não se trata de qual lado é o culpado, mas de um argumento sobre o Homo sapiens. Bestialidade, mentiras, brilhantes hipocrisias, alegações de autossuficiência estiveram presentes em todas as civilizações, culturas, instituições e estruturas legais as mais diversas. Não há como evitar trazer o problema para a natureza humana. Barbara Tuchman
em a sua A Marcha da Insensatez, nos trouxe excelentes exemplos, mesmo que basicamente sobre os mesmos tempos mais recentes, como por exemplo a Guerra do Vietnã. Ela mostrou que nenhum dos 4 presidentes americanos que contribuíram para a guerra acreditava que ela era vencível. Eles acreditavam na teoria do domínio, do dominó, tão propagada. Se o Vietnã caísse nas mãos dos comunistas, toda a Ásia cairia, para justificar o massacre e os bombardeios, certo? Bem, o Vietnã venceu e não houve nenhum dominó. Algum tomador de decisão acreditou nas armas de destruição em massa que existiriam no Iraque? No momento em que escrevo, temos Ucrânia, Gaza, Sudão, Iêmen e Mianmar, apenas para mencionar os mais óbvios. Os Estados Unidos da América têm 4% da população mundial, mas da população carcerária mundial ele tem 25%, em sua maioria jovens, negros e latinos. Mas apontam o dedo para a China. Falando sobre o quê? Direitos humanos. Não tenho prazer em mencionar esses poucos exemplos de nossa bestialidade humana, mas tenho leitura e idade suficiente para sugerir que os humanos são uma espécie perigosa, e particularmente perigosa a si próprios. Yuval Harari sugeriu repetidamente que outras espécies humanas que existiram antes de nós desapareceram em um tempo e de uma maneira que sugere que o atual Homo sapiens teve uma mão nisso. Nós exterminamos tantas populações indígenas com tantas armas, leis e bíblias combinadas. Não é que os seres humanos sejam apenas maus, mas que temos uma estrutura de DNA básica que nos empurra para a violência nas suas formas mais diversas. Isso parece bastante provável. A bestialidade é uma característica não de monstros humanos deformados, mas do comum do Homo sapiens. A análise de Hannah Arendt sobre a normalidade de Adolf Eichmann é característica, assim como o título Eichmann em Jerusalém, um relato da banalidade do mal, o livro dela. Somos autores e espectadores desse drama global, como nossa catástrofe em câmera lenta, como foi chamada. Estamos causando e sofrendo os absurdos. A dimensão econômica é central, porque define o que produzimos, para quem e com os quais impactamos o ambiente. Um lembrete óbvio é que há o suficiente para todos. Dos 105 trilhões de bens e serviços que produzimos, equivale a mais de 4.200 dólares por mês, por família de 4 pessoas. Sim, é simples assim. Nosso problema pertence à esfera da organização social e política, o chamado processo de decisão, não à escassez. Não precisamos de tanto sofrimento. O UBS nos traz esses números absurdos sobre o acesso à riqueza. Tomados em conjunto, a metade inferior da população global possui menos de 1% da riqueza total. Em contraste acentuado, o decil mais rico detém 81% da riqueza mundial e o percentil superior sozinho já representa 44,5% dos ativos globais. A Oxfam mostra a tendência para onde estamos indo. Desde 2020, os 5 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas, e nós estamos em 2024. Durante o mesmo período, quase 5 bilhões de pessoas globalmente ficaram mais pobres, e nós estamos em 2024. A dificuldade e a fome são uma realidade diária para muitas pessoas em todo o mundo. No ritmo atual, levará 230 anos para acabar com a pobreza, mas podemos ter nosso primeiro trilionário em apenas 10 anos. A economia tem de ser orientada para servir nossas necessidades. Por que não o faz? Está agravando os dramas econômicos, sociais, políticos e de violência. Por que não o faz? Os bilionários, os economistas, os analistas, a mídia e tantas instituições, inclusive instituições de pesquisa acadêmica, por acaso não sabem disso? Esses idiotas da alta tecnologia, como chamam os bilionários atuais, não estão cientes do sofrimento do mundo? Eles não poderiam fazer algo a respeito em vez de disputar quem está no topo dos números da Forbes ou da Fortune? Sim, eles publicam suas contribuições de caridade e princípios de ESG e pagam centavos por diferentes tipos de fraude, mas mantêm o sistema forte, financiam os think tanks mentirosos, alimentando o processo destrutivo. Eles entoam ganância é boa,
enquanto milhões de crianças morrem de fome todos os anos. Você pode ver isto e não voltar ao básico, ao que é esse mesmo Homo sapiens? Você poderia ver isso tudo sem voltar ao Homo sapiens? Certamente temos essa natureza sombria e lampejos generosos, mas como sistema social nós estamos nos destruindo. Atualmente enfrentamos o uso inteligente de nossos lados mais sombrios. Todos estamos cientes dos dramas, mas nos sentimos impotentes. Os mesmos relatórios da Oxfam sugerem. Um mundo mais igualitário é possível se os governos efetivamente controlarem e reinventarem o setor corporativo e abraçarem o setor público. Robert Reich escreveu: O sistema. Quem o manipulou? Como o consertamos? Joseph Stiglitz nos trouxe reescrevendo as regras da economia americana, uma agenda para a prosperidade compartilhada. Thomas Piketty sugeriu o socialismo participativo, Mariana Mazzucato, economia da missão, temos os ODS e tantos outros programas sólidos baseados em informações claras, límpidas, mas estamos em um impasse. Uma sociedade global, de alta tecnologia, próspera e informada indo pelo ralo, é o que nós somos. E está tudo bem, desde que encontremos um culpado para culpar. O culpado é o outro lado. E está tudo bem no topo da escala social, desde que a corrida seja emocionante. Stiglitz enfatiza corretamente a erosão da responsabilidade pessoal. A ação coletiva, que é central para as corporações, mina a responsabilidade individual. Foi repentinamente observado como nenhum dos responsáveis pelos grandes bancos que levaram a economia mundial à beira do colapso foi responsabilizado por seus malfeitos. Como é possível que ninguém seja responsável por aquilo? Especialmente quando houve malfeitos de magnitude dos que ocorreram nos últimos anos. A teia em que nos prendemos tem muitos fios perigosos. Uma questão-chave é a deformação do sistema legal. Desde 2010, nos Estados Unidos, as corporações têm permissão para financiar candidatos políticos, o que levou ao poder sobre a aprovação ou extinção de leis. A fixação absurda de preços dos produtos farmacêuticos comprados pela esfera pública é apenas um exemplo em uma economia supostamente regida por mercados de livre mercado. No Brasil, isso levou, por exemplo, à isenção de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos. Em vez de regulação pública de interesses privados, nós temos o controle geral invertido. O suposto fluxo livre de informações foi substituído pelas gigantes corporações de mídia digital, levando à presente exploração da indústria da atenção e ao poder geral do GAFAM sobre a opinião pública. GAFAM é uma sigla que significa Google Amazon, Facebook, Meta, não sei o que, tá? Isso é muito mais do que marketing. É um sistema global de manipulação baseado na captação de atenção individual por meio da análise comportamental individualizada, gerenciada apenas por algoritmos. Max Fischer apresenta uma análise poderosa em seu livro The Chaos Machine. A educação, em vez de levar a nova geração a uma compreensão crítica dos desafios que enfrentamos como humanidade, está centrada na competição e no sucesso individual e como subir na hierarquia para conseguir um bom emprego. Você deve se encaixar bem no sistema. A capacidade técnica é bom, mas entender para que essa capacidade seja usada para benefício de quem, com quais impactos sociais e ambientais, também é fundamental. A capacidade técnica e os valores correspondentes são igualmente necessários, mas a parte dos valores foi erodida, considerada muito política. A cultura tornou-se uma indústria de captação de atenção, maximizando o interesse momentâneo para permitir o fluxo de mensagens comerciais e políticas bastante rápido. Os lucros do Meta são baseados nos comerciais que vendem. 98% de seus lucros vêm do marketing. É o nosso tempo de atenção que eles estão vendendo. Nós pagamos os custos, estão nos preços dos produtos que nós compramos, pulando de um canal de TV para outro, somos invadidos basicamente pelos mesmos conteúdos que maximizam a atenção, como violência, sexo e drogas. Estamos colados às telas em uma indústria cultural onde a arte, a criatividade e os valores derivam para ativos comerciais de alguém.
Voltando à ideia central do artigo, o fato é que essas deformações funcionam porque capitalizam nossas forças de engajamento social mais fortes, quais sejam sexualidade, ódio, pertencimento a um clã contra outro, a sensação de superioridade, a excitação da multidão. Se essas são as forças mobilizadoras mais fortes que sentimos como humanos, e se os diferentes sistemas de organização social aprenderam a navegá-las e maximizá-las, nós voltamos à questão do Homo sapiens lá do início dessa crônica. Não subestime as forças sombrias dentro de nós. Um livro pouco conhecido de Charles Darwin, é a expressão das emoções no homem e nos animais. Nos lembra de nossas raízes mais profundas. Comparando nossas expressões de acordo com as emoções que sentimos, particularmente ódio, fúria, medo, desprezo e outras, Darwin encontrou reações físicas e emocionais semelhantes e descontroladas nos primatas. Trata-se de mecanismos profundos enraizados em nosso DNA. E no de diferentes primatas, e também hereditários. Nada muito novo sobre isso, mas não há como evitar o fato de que bonobos têm pouca agressão em seu DNA. Os chimpanzés têm muita, e os humanos, pelo menos na versão atual do Homo sapiens sapiens, têm uma quantidade enorme. Alguns cães são muito agressivos, outros não. Você pode criá-los para serem menos agressivos, mas um pitbull precisará de muitos cuidados. Somos uma espécie muito agressiva e atualmente armada com alta tecnologia. Isso não é sobre maçãs podres. E não é coincidência que a maioria dos filmes que encontro enquanto navego na manhã, na minha TV, me alertam sobre o conteúdo de violência, sexo e drogas. Em vários deles. Funciona, ou seja, vende. Potencializaram o pior que existe em nós. Sim, somos muito inteligentes, mas para o que usamos essa inteligência pertence a um universo muito além da própria inteligência. Quão inteligente foi a ideia do cavalo de Troia, quão espertos eles eram, mas sobre o que foi toda essa guerra. Quão inteligentes são esses bilionários acumulando todas essas fortunas enquanto o planeta está indo para o ralo. Temos que trabalhar nas raízes de nossos desastres, e não é falta de inteligência, mas falta de orientação sobre para o que a usamos. Seja para Esparta ou para Kiev, não me pergunte de que lado estou. É bestialidade. Mesmo que tenhamos drones inteligentes hoje em dia, devemos mobilizar nossa inteligência para superar a violência, não para torná-la mais eficiente. Pessoas indefesas estão morrendo do mesmo jeito. Civilizar-se não é ter mais tecnologia, é sobre nós. E sim, Gaza me deixou doente. Essa é a crônica de Dalbor. Desculpa se eu fiz alguns tropeços. Essa mensagem foi muito interessante. Eu achei bacana transcrevê-la sem muitos comentários da minha parte. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Pontuando com alguma ideia muito interessante. Até lá.